E aí, concurseiro ou concurseira? Seja bem-vindo ao canal VOF Questões. Aqui, vamos testar seus conhecimentos com desafios de verdadeiro ou falso, para você aprender, treinar e garantir a tão sonhada aprovação. Se você está pronto para colocar seus conhecimentos à prova, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para o desafio. A matéria é Direito Penal, parte especial. Julgue os itens a seguir. Primeira questão. Verdadeiro ou falso? Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, constitui um crime pluriofensivo porque lesa mais de um bem jurídico. E não obstante, trata-se de um crime contra a liberdade pessoal. Resposta: falso. O enunciado abordou o crime de extorsão mediante sequestro previsto no artigo 159 do Código Penal, o qual está inserido no rol dos crimes contra o patrimônio. O elemento central da conduta é a obtenção de vantagem ilícita mediante a privação da liberdade da vítima. Assim, o bem jurídico primário tutelado é o patrimônio alheio, e não a liberdade pessoal. Segunda questão. Verdadeiro ou falso? Com relação ao induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação, é correto afirmar que o crime só se configura se a vítima atenta contra a própria vida, produzindo em si, ao menos, lesão corporal de natureza grave. Resposta: falso. O crime de induzir, instigar ou auxiliar ao suicídio ou automutilação é um delito formal e, portanto, dispensa a ocorrência do resultado naturalístico, suicídio consumado ou automutilação completa. Logo, havendo induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação, o crime restará configurado. Eventuais lesões sofridas pela vítima em decorrência da conduta do autor deverão ser analisadas como qualificadoras do delito, nos termos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 122 do Código Penal. Ademais, importante relembrar que o induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou automutilação realizados por meio da rede de computadores, de rede social ou transmitidos em tempo real, artigo 122, caput parágrafo 4º, são considerados crimes hediondos, nos termos do artigo 1º, inciso 10, da Lei nº 8.072 de 1990. Terceira questão. Verdadeiro ou falso? Nos casos em que o querelado tenha praticado a calúnia, a injúria ou a difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação dar-se-á pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa, se assim desejar ofendido. Resposta: falso. O instituto da retratação é cabível apenas aos crimes de calúnia e difamação, nos termos do artigo 143 do Código Penal. Não se admite, portanto, a retratação no crime de injúria. Relembre-se, o querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena. Nestes casos, de acordo com o parágrafo único do artigo 143 do Código Penal, consumadas a calúnia ou a difamação através dos meios de comunicação, a retratação dar-se-á, se assim desejar ofendido, pelos mesmos meios em que se praticou a ofensa. Quarta questão. Verdadeiro ou falso? A conduta de causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, mediante humilhação e manipulação, causando prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, configura crime de violência psicológica contra a mulher. Resposta: verdadeiro. Trata-se do crime de violência psicológica contra a mulher, nos termos do artigo 147-B do Código Penal. Este delito foi incluído pela Lei nº 14.188, de 2021, e possui pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa, se a conduta não constitui crime mais grave, delito expressamente subsidiário. Quinta questão. Verdadeiro ou falso? De acordo com a teoria da contractácio, a consumação do crime de furto ocorre quando há o contato físico com a coisa alheia móvel, desde que haja a inversão da posse. Resposta: falso. A teoria da contractácio aduz que a consumação do crime de furto se dá pelo simples contato entre o agente e a coisa alheia móvel. Não há, portanto, a necessidade de inversão da posse para que haja a consumação do delito. No direito penal brasileiro, de acordo com os tribunais superiores, adota-se a teoria da apreensio, ou amócio, cuja consumação do crime ocorre quando a coisa alheia subtraída passa para a esfera de poder do agente, ainda que por breve espaço de tempo, e mesmo que o sujeito seja logo perseguido pelas autoridades ou pela vítima. Sexta e última questão. Verdadeiro ou falso?
Em relação aos crimes contra a família, o casamento contraído por erro essencial, um artigo 236 do Código Penal, é de ação penal pública incondicionada. Resposta: falso. Trata-se de crime processado mediante ação penal privada personalíssima, a qual é indelegável a terceiros, nos termos do parágrafo único do artigo 236 do Código Penal. A ação penal depende de queixa do contraente enganado e não pode ser intentada senão depois de transitar em julgado a sentença que, por motivo de erro ou impedimento, anule o casamento. Mas e aí? Você achou fácil ou difícil? Comenta aqui embaixo quantas questões você acertou e deixa o like no vídeo. Por hoje é só. Ouça o enunciado, responda certo e conquiste a sua tão sonhada aprovação. Até o próximo EV ou F Questões.